Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Bom, nós já falamos das organizações, já conceituamos organizações, já falamos que elas são diversificadas, falamos que elas são diferentes e também falamos sobre a psicologia e a sua interação nas organizações. E nada mais do que sabendo que a gente tem que saber qual que é o meu domínio, qual que é o meu conteúdo, né? Qual que é o cargo, e a gente vai estudar agora as dinâmicas de grupo nas organizações. E há vários tipos de grupos, né? Qual tipo de grupo você pertence? Lá no seu trabalho, lá na sua casa, na sua vida, quais são as relações que você tem? Aí o que vai definir tudo isso é a personalidade que nós já estudamos nas aulas passadas. Então agora nós vamos falar dessa dinâmica de grupo nas organizações. Vamos lá. Kurt Lewin, ele falou o seguinte, que grupos pode ser um grupo é maior que a soma dos seus membros, quer dizer, então eu tenho um ou dois membros, mas o grupo é maior do que tudo isso. O grupo, ele interage psicologicamente com esse consciente. E um grupo pode ter uma ou duas pessoas que podem destonar do grupo. Então, Kurt Lewin, ele fala que o grupo é maior que a soma dos seus membros. E um grupo é diferente da soma dos membros, tem estrutura própria, objetivos próprios, relações próprias com outros grupos. Vamos lá. Digamos que nós estamos na área da produção de uma empresa. O grupo da produção, ele tem relações com os grupos da área de estoque. O grupo da área de estoque tem com a área de logística, tá vendo? Então cada um desses grupos, eles têm estrutura própria. Cada um tem um líder lá dentro, né? Daqui a pouco a gente fala sobre liderança, tem um líder, tem os objetivos que eles querem alcançar e tem as relações deles para com eles, né? Jogam futebol juntos, aí tem um grupo formando tudo isso. E a essência do grupo não é a semelhança ou a diferença entre seus membros, mas a sua interdependência, né? Não é que eu tenha pessoas diferentes ou grupo diferente, é como que eles agem e de que maneira que eles se interrelacionam aí dentro. Beleza? Então esse é Kurt Lewin falando de grupos. Aí eu tenho o Bodoff e o Buono, 2006, que ele fala que é o seguinte, que um grupo consiste em uma ou duas pessoas que são psicologicamente conscientes uma das outras, eu sei quem que é a outra, e que três interagem para atingir o objetivo comum. Então, olha, quando eu tenho uma ou mais pessoas que elas têm psicologicamente a consciência do que estão fazendo, elas têm a noção das coisas e querem atingir aquele objetivo. Então os objetivos de um grupo pode ser voltado para tarefas, olha, vamos terminar a tarefa até as 3 horas da tarde, ou ter orientações sociais, amizades e clubes. Então vamos terminar a tarefa até as 3 horas da tarde, todas as sextas-feiras, para após jogarmos futebol no campinho da empresa. Você viu tudo isso aí? Então os grupos se interagem dessa forma. Mas o que são grupos? Podem ser caracterizar o grupo como um todo dinâmico. São ações que ocorrem em pessoas que interagem, pessoas que fazem mudança e que tem subparte que modifica o estado de todas as partes, né? Então eu tenho pessoas dinâmicas, pessoas quietas, pessoas que ficam ali dentro, né, do grupo. Aí eu tenho um monte de coisas, a comunicação errada dentro do grupo, eu não posso ter isso, eu tenho que falar de uma maneira assertiva. E o grupo, né, pode se fazer parte um grupo mais extenso. Por exemplo, eu tenho um grupo que pode fazer parte do grupo todo, né? A empresa tem geralmente nos finais de ano, né, ela faz os famosos encontros dos finais de ano, né? Como se a gente fosse viver só os finais de ano para ficarem juntos. Então essas dinâmicas aí. O indivíduo geralmente participa de muitos outros grupos que mais ou menos se ficam juntos, né? Imbrigam é ficar juntos. Vamos lá. Então quando eu, Nilson, eu faço parte do grupo do Senac, faço parte do grupo da FPM, dos professores, dos coordenadores da FPM, do marketing da FPM, da FCJP, coordenadores e professores, na UFO de tutores,
Tá vendo? Então, eu faço parte de grupos diferentes e em São Gotardo eu faço o grupo dos professores à distância, né? Então, tá vendo cada um dessas dinâmicas que a gente está relacionada nos grupos. Agora, quais são os tipos de grupos? Eu tenho os grupos primários, os grupos secundários. Os primários são prioritariamente por relações interpessoais próximas, exemplo, a família e o grupo de amigos próximos, né, são primários. Eu vou falar da família nos grupos primários. E os grupos secundários são os mais impessoais e possuem orientações para a tarefa, o pessoal do trabalho. Então, os primários são a minha família e meus amigos íntimos, e os grupos secundários são as pessoas que eu trabalho, né, pelo interesse público ou então no trabalho. E os grupos formais, que são aqueles que estabelecem... Aí eu tenho os grupos formais e os grupos informais. Os formais são aqueles que estabelecem objetivos voltados para a tarefa e são constituídos exatamente como parte da organização. Então, é do seu grupo de trabalho. Os grupos formais é de dentro da empresa. E os grupos informais são aqueles que surgem ao longo do tempo pela interação dos membros da organização. Aí eu tenho a dinâmica organizacional, eu vou influenciando de maneira a objetivos implícitos, jogar futebol, além de trabalharmos no formal, vamos fazer no informal também. E eu tenho os grupos heterogêneos e os grupos homogêneos. Os heterogêneos diferem em dimensões significativas, né? São membros que pensam diferente, que agem diferente, de maneira diferente. E os homogêneos, que são aspectos comuns em termos de características pessoais. Gostam das mesmas coisas, fazem do mesmo jeito, entendeu? Então, esses grupos aí, preste atenção, foco nos grupos que você estuda, e é muita relação aí do trabalho. Agora, as funções desempenhadas pelo grupo nas organizações, né? O Castilho, ele falou o seguinte, que os grupos são um modo de executar tarefas que não podem ser levadas a cabo por um indivíduo trabalhando isoladamente. Então, olha, quando eu não consigo fazer algo sozinho, eu tenho que pertencer ao grupo. Os grupos possibilitam a maximação dos talentos, né? Então, quando eu tenho grupo, eu consigo entender melhor os talentos e conheço melhor os talentos de cada um dentro do grupo. E favorece o maior número de diferentes visões quando análise do processo decisório. Olha, tem pessoas que sabem decidir melhor, tem pessoas que são mais dinâmicas, tem pessoas que são mais introvertidas, são mais extrovertidas. Então, esses grupos facilitam o processo da gente identificar essa duplicação do comportamento, né, individual num sistema social mais amplo. E os grupos são forças propulsórias nas mudanças organizacionais. Então, ajuda na implementação das mesmas. Quando eu tenho um grupo bem formado, bem dinâmico, ele consegue transmitir novos membros as crenças e os valores da cultura. Se entra um novo membro, ele consegue falar, olha, aqui é desse jeito e trabalha-se assim. Ele faz parte da cultura. A organizacional assegura a estabilidade da organização, e quando eu tenho o grupo organizacional, essa estabilidade fica perfeita. Aí eu tenho os grupos que ajudam as pessoas a aprenderem sobre o ambiente organizacional. Sabe aqueles grupos que te auxiliam dentro da empresa? Que você entra, eles começam a trabalhar e te auxiliar. Eu tenho os grupos que ajudam as pessoas a aprenderem sobre si mesmas, né? Aí eu tenho o grupo das nossas relações pessoais, quem que sou eu. Mas na verdade eu não gosto muito de quem sou eu, né? Quem é você me limita. Eu gosto de pensar quem que eu posso ser. Que aí eu já abro asas e eu posso melhorar muito isso aí. E os grupos ajudam pessoas a se desenvolverem novas e diferentes habilidades. Bom, como eu estou num grupo, né, por exemplo, um grupo de trabalho que a gente vai trabalhar só na produção. Aí tem alguém que sabe de carregamento, sabe da frota, sabe gerenciar tempo, e a gente vai descobrindo essas habilidades diferentes dentro dos grupos. O Castilho estudou isso profundamente. Agora, os movimentos e os fenômenos do grupo. Aí eu tenho um movimento de resistência, homeostase, transferência, contra-transferência, normas e coesão. Vamos lá. Resistência é o sentimento confuso, desconhecido e inconsciente. Esse sentimento reflete medo da perda do já conhecido, do já adquirido, né? Bom, a partir de amanhã teremos novas mudanças no ambiente de trabalho. Aí eu venho com a resistência, porque eu não conheço, eu não sei quais as normas e fico preocupado. Aí eu tenho a homeostase, né, que é a busca do equilíbrio interno para que o grupo seja preservado e tenha continuidade.
Então, assim, olha, quando as pessoas se juntam e mantêm seu equilíbrio interno, que vão se organizando e vão se ajudando entre si a melhorar aquele ambiente. Aí eu tenho a transferência, né, que é a expressão de sentimentos inconscientes vividos pelos membros do grupo em relação à figura da autoridade, né? Vem cá, o professor é visto dentro da sala de aula como autoridade, mas como que expressa esses sentimentos e como que isso é visto dentro do grupo, né? Aí é o chefe, alguma coisa assim. Aí eu tenho a contratransferência, né, que consiste nos mesmos padrões de comportamentos descrito na transferência, só que da figura da autoridade para os demais. Então, olha, na transferência é os membros com relação à autoridade, e na contratransferência é a autoridade com os membros. Aí eu tenho as normas, né, que são os padrões, as ideias, desculpa, ideias aí tá com acentuado, não se acentua mais, desculpa, tá? Mas eu já formulei, depois eu vou mudar isso aqui, né? Do comportamento dos membros de um grupo, são muitas vezes implícitas e o membro que as viola corre o risco de ser afastado do grupo. Aí a regra é chegar no horário certo, o cara vai descumprindo o tempo todo, ele acaba não sendo cumprido. É igual uma pessoa sempre te chama para sair, você não vai. Um dia ela deixa de chamar, entendeu? Porque você nunca está atento a isso. E a coesão, né, refere-se ao grupo em que os membros do grupo desejam permanecer no grupo. Aí eu quero a durabilidade, o comprometimento, são as metas, é como que a gente quer. Nas organizações nem sempre leva os comportamentos produtivos. Tranquilo? Então essa parte eu quis trazer para vocês, bem rapidinho aí, a explicação sobre a dinâmica do grupo, como ela se transfere. Então, fiquem de olho, Kurt Lewin e o Boschett. Depois, estudem o que são os grupos, os tipos de grupos primários, grupos secundários, grupos formais, grupos informais, grupos heterogêneos e grupos homogêneos. Aí eu tenho que o Castilho fala das funções que eles desempenham. Aí eu falo dos movimentos, né? A resistência, a homeotáxia, a transferência, a contratransferência, as normas e a coesão. Tenham todos uma excelente semana. Até o próximo vídeo.